Olá, boa noite para quem está chegando. Mais uma live hoje com a nossa querida Regina. Oi, Regina. Regina está chegando. Oi, oi. Oi, querida, Boa tudo bem? noite. Tudo ótimo. E você, Regina? Tudo perfeito. Vou ter que trocar. É? Peraí, deixa eu ver. Não, porque eu tô acima, o telefone fica muito inclinado, eu gosto dele assim, me vendo. Ah, coloca um apoio aí atrás. Pois é, eu tenho. Quer pegar? Pega lá. Enquanto você pega, coloca o nome Rapidinho, aqui da nossa rapidinho. live, tá bom. Tá Vou bom. colocando aqui o nosso tema, o tema da nossa live. Deixa eu fixar aqui. Fixando. Pronto. Bom, o tema da nossa live é desenvolvendo habilidades de linguagem e estratégias facilitadoras. Com Regina Celi novamente, profissional maravilhosa, que tem muita experiência, tem muita coisa boa para trazer para a gente, né, Regina? Tomara. Obrigada mais uma vez, muito bom estar aqui com você. Vou te apresentar novamente para quem está aí e não te conhece, nunca te ouviu. Regina Celi, fonoaudióloga, psicomotricista, mestre em linguagem, fundadora do GAIA, Grupo de Assistência à Infância e Adolescência em Niterói, e terapeuta Prompt 1. Não é isso, Regina? É, isso aí. Por enquanto. Minha queridona também. Então vamos Obrigada. lá, vamos falar um pouquinho de habilidades de linguagem, né, Regina? De estratégias. Eu acho que isso é maravilhoso, tanto para profissionais quanto para pais, né? Para qualquer pessoa que lida com criança, né? Exato, isso mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Então tá bom. Eu também falo alto, né? Boa noite para todo mundo que está aí, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Vamos bater mais um papo. Vamos bater Vamos um papo lá. sobre linguagem, fazendo, na verdade, um link com o que nós vimos na outra live da semana passada, que Sim, eu que falei foi. de percepção. E aí eu fui falando sobre a percepção e o impacto que ela tem na aprendizagem, na leitura, na escrita, em tudo em que intervém no desenvolvimento cognitivo da criança. E Uhum. aí, eu fui falando também da figura fundo, que é uma Isso. percepção muito legal, né? Muito importante assim, para o desenvolvimento da criança. E aí eu falei lá que ela era mãe de todas as percepções e que é por ela, por essa via, que nós começamos a aprender o nome das coisas. Que as coisas deixam de ser coisas e vão se tornar aquele objeto, aquele nome a qual nós vamos nos referir sempre, né? Então, e aí a figura fundo propicia isso através da própria experiência que a criança tem, através das brincadeiras que ela vai fazendo e das observações que ela tem do meio onde ela está vivendo, né? Então, Então, tudo que você falou lá, Regina, de percepção, que influencia na aprendizagem, influencia também na linguagem, né? Então, com certeza. a gente consegue, você vai conseguir fazer esse link, vai trazendo isso para a linguagem também hoje. É isso? Exatamente. Hoje vai ser esse link. Vamos então agora entender como é que essas coisas se linkam, né? Como é que as coisas vão funcionar. Bom, quando a criança está assim por volta dos 12 meses, né, ela começa a ensaiar as primeiras palavrinhas dela, né? Mas ela, antes de chegar à forma verbal, ela desenvolve algumas habilidades, né, que são comunicativas de uma forma geral. O que são essas habilidades? Né? Seriam essas questões da linguagem não verbal, que por volta dos 12 meses a criança começa a desenvolver. E aí a gente fica falando assim, habilidade, habilidade, habilidade. O que é habilidade? Né? O que é habilidade?
Até porque algumas crianças desenvolvem, outras não desenvolvem. Né? Como é que a habilidade se especifica numa criança, né? Bom, habilidade é algo que se desenvolve através das próprias experimentações da pessoa, né? E essas experiências são únicas. A mesma brincadeira, o mesmo brinquedo, né? Que eu brinco com a Célia ou com outra pessoa, para cada um de nós, ela vai impactar de uma forma diferente, né? E vai sempre estar relacionada com o meu próprio interesse, com o que o meio me oferece, com a troca e com a própria experiência de vida de cada um. Então, a habilidade é a vivência, a experienciação que nós temos de algo que nós fizemos, né? Eu, quando era criança, tentei tocar acordeon. Imagina, eu era desse tamanho, o acordeon era desse tamanho, né? Não cabia, né? Não dava certo para aquela criança. Ah, Não tinha habilidade nenhuma. não, E até não hoje, aconteceu, não rolou. não tinha acordeon na minha casa, mas ele foi embora rapidinho. Aham. E para você tocar um acordeão, você tem que ser muito habilidoso, né? Tem que, né? Você mexe com os dois lados do hemisfério, além do fole. As habilidades nós vamos desenvolvendo conforme tudo que a gente vai fazendo na vida. Aquela boa cozinheira tem habilidade porque gosta daquilo, experiencia aquilo, vive aquilo e faz boas comidas. E outras coisas também. Todo mundo tem habilidades. Né? Agora, a forma como ela vai se desenvolvendo é que vai estar dependendo das ofertas do meio, das experiências que a criança vai vivendo, da que a pessoa vai vivendo, né? Então, é desse jeito que a gente tem que pensar como é que as habilidades vão ser desenvolvidas. Algumas habilidades específicas são mais desenvolvidas em uma pessoa do que em outras, né? Mas a Sim, linguagem a gente poderia falar a mesma coisa, Regina? Acho que não, né? a habilidade, Poderia? sim, sim. É Sim. exatamente o que eu vou Uns falar são agora. melhores na linguagem, outros não. A habilidade mais importante é justamente a comunicação. É a habilidade mais importante, né? E a gente determina isso através de 6 coisas que eu vou falar aqui agora para vocês. Então, a maior habilidade é a comunicação. Somos seres de linguagem, somos seres de relação. Então, a linguagem é fundamental para o nosso desenvolvimento. Com certeza está comprovado, eu vi passar rapidinho. Falando de Já meninas e responde. meninos, né? Por que se tem alguma coisa comprovada que um tem um desempenho melhor que o outro, né? Menino, menina, Sim, foi isso? sim, sim, sim. A habilidade de linguagem da menina é muito maior, muito melhor do que a do menino. Não que ele não vai conseguir desenvolver suas habilidades. Ele vai sim desenvolver. Mas a menina é mais rápida, a menina é mais eficaz. É uma relação ontogenética, né? Alguma coisa do nosso passado, ou alguma coisa genética. O que eu sei para falar para vocês? Nós somos X e os meninos são Y. Y. Nós temos uma perna de cromossoma a mais do que os meninos, né? Falta uma perninha ali no Y. Estudos demonstram claramente que existe nessa perninha que nós temos a mais, do X, uma carga muito grande de genes de linguagem, principalmente relacionados à pragmática. Então, talvez a nossa forma de lidar com a linguagem do meio seja mais rapidamente absorvida do que para os meninos. Isso é um fato, né? Porque as mulheres se falam, se olham, não emitem um som oral, Já se mas ficam entende. falando de muitas palavras. É verdade. E, às vezes, não entra nessa percepção. Ele não tem essa força de percepção do que está acontecendo, demora um pouco mais, né? Mas, comprovadamente, nós temos aqui uma carga genética relacionada à linguagem realmente maior. Fomos Realmente. beneficiadas.
É, somos. Então, às vezes a menina tem muito mais habilidade com o português do que o menino. E o menino tem muito mais habilidade com a matemática, com o foco, né, com aquela questão prática do que a menina. A menina está lá nos devaneios, né? Naquela linguagem. Toda mulher fala pra caramba, né? Fala. Mas tem homem também que fala muito. Tem. Temos isso. Então, vamos começar a pensar, assim, o que é importante para nós desenvolvermos essa habilidade de comunicação em qualquer criança, menino ou menina, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que para eu falar, eu tenho que ter um motivo, eu tenho que ter uma intenção. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho que pensar. O que essa minha criança tem para falar? Qual o motivo que ela tem para me falar? E aí a gente só fala realmente quando a gente tem algo para falar. Quando não tem, né, a gente não vai falar nada, né? Então a gente precisa de um conteúdo. E como é que eu necessito, como é que eu tenho esse conteúdo? Através das minhas próprias experiências, através daquilo que eu desejo. Então, da minha observação, né, da minha experienciação, da forma como eu estou exposto ao meio. E aí, a primeira forma de comunicação é o apontar. É através do apontar que a criança começa a dizer o que ela quer, o que ela sente, né, o seu interesse, né? Então, nesse primeiro momento de aprendizagem, o apontar é fundamental. Crianças não verbais, mas que têm uma boa compreensão do meio, vamos ter que incentivar o apontar. O apontar faz parte do aprendizado dos objetos, daquilo que ele quer, da sua forma de se expor. Então, nós sempre iremos incentivar a criança a apontar. É a linguagem não verbal que você falou lá no início, né, Regina? Exatamente. É a primeira linguagem não verbal. Isso. E aí depois ela vai se desenvolvendo junto com a verbal chega e ela caminha junto, né? Junto. Né? Depois, até o adulto chegar e falar: não aponta mais, criança. Para de apontar, que coisa feia. Exatamente. Não é? Mas faz parte da vida, né? Faz parte desse show todo, da criança querer. E como a gente gosta que quando ela aponta: olha a bola, olha a vovó, olha, né? É muito bonitinho. Eu tenho uma sobrinha neta que tá com 2 aninhos e meio. E ela fala assim: olhe, olhe. Sabe? É a coisa mais linda. Tá se comunicando. Olhe, gente... Isso, não é? Mas aí, ontem também eu estava vendo uma outra sobrinha neta falando assim: escondeu, apareceu. Quem fez isso aqui? Não sei, apontando. O apontar faz parte do desenvolvimento da criança. Então, foi bom você falar disso aí, né? Desse apontar. Como que os pais lidam com esse apontar para, ao invés de estimular a linguagem, inibir, entendeu? Para não fazer o efeito contrário. Porque eu acho que o feedback que os pais dão para esse apontar pode não estar estimulando tanto a linguagem. Entendeu, Regina, a minha pergunta? Entendi. Você acha assim que o fato de apontar, a criança não vai falar? Pode não falar dependendo da reação dos pais? Pode. Pode, né? Pode. Sim. Por isso que a gente fala assim, a criança para apontar, a criança para falar, ela procura parceiros. Sim. Ela tem que ter um conteúdo. E tem que ter um motivo, né? E ela tem que ter parceiro. E quem é o parceiro? É o pai, a mãe, a avó, a tia, quem está ali por perto, naquele ambiente, né? E aí é o parceiro que vai incentivar, que vai falar, que vai, né, contar o que ela quer, né? você está me mostrando a bola, você quer a panela, né? Enfim.
É diferente daquela criança que vai lá, pega e traz para você. Então, né? Eu quero que ele aponte, porque se ele aponta, o adulto, o parceiro, vai falar: você quer, vou pegar, vou te dar, é vermelho, olha que bonito, joga para papai, joga para mamãe. E se a família deixa tudo à mão, Regina? Deixa a água ali para a criança beber, deixa o biscoito ali para a criança pegar e comer, deixa o brinquedo ali porque ela vai lá e pega e brinca. Isso é bom ou ruim? Não é bom. Não é bom. Pois é, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas na maior parte das vezes não é bom. Tem que ser meio a meio, né? Isso. Por quê? Porque se a criança vai lá e pega, ela não fala. Não existe né? necessidade, né? Ela não demonstra necessidade, ela não vai ter interesse de falar para o adulto, né, o seu desejo, o que ela quer, o conteúdo dela, ela não vai fazer parceria, porque comunicação é diálogo, são dois, diálogo, são dois. Né? Então eu preciso de estar atento para que não fique tudo à mão. Tem coisas que são importantes para dar independência. Você vai deixar um copo de água à vista. Ela vai pegar o copo e vai falar: quero água. Mesmo que, assim, não vai falar, pega o copo e fala água. Mas já falou. Né? Ela já está pedindo aquilo que ela deseja. Então, nem tudo deve ficar à mão, mas sim à vista. Isso é mais importante. Para ela apontar, assim, né? Tão importante o apontar que você falou, né? Exato, exato, né? Então, se ela aponta, a gente consegue entender o que ela quer e aí ela começa a ter condição favorável de interação. Né? As condições que a família está dando, que o terapeuta está dando, é favorável, porque se ela aponta, eu falo, eu repito, né? Eu não vou ficar ensinando a criança assim: copo, isso aqui é um copo. Não, você quer o copo. Eu vou falar algumas vezes a palavra copo para ela. Toma o copo, copo azul, copo amarelo, o copo está cheio, o copo está vazio, guarda o copo. Falei mais 5 vezes, já tá bom. Dentro do contexto da interação, né? Dentro Regina, você quer que eu já vá falando os comentários aqui ou você quer deixar para depois? Da outra vez a gente saiu correndo, né? Então, a Raquel está falando aqui, perguntando se a falta de estímulo é um fator de risco para o atraso de linguagem, mas a hiperestimulação também pode ser um fator de atraso? Sabe aquela mãe que fala e não dá tempo para a criança? Você tinha comentado que ia falar sobre isso também, né, Regina? Lá no final, eu vou falar para vocês, eu vou dar 10 dicas de estratégias. Depois, até, se a Célia quiser, você pode publicar isso aqui para as pessoas, essas 10 estratégias. Tá jóia. Acho que fica bacana, porque aí depois o povo vai lá e recorre a isso quando precisar. Mas vamos lá. Sim, a falta de interação prejudica muito, porque a criança precisa de parceria, ela precisa de modelo. Vamos pensar, eu sou um ser de imitação. Toda criança é um ser de imitação, ela imita o adulto. Né? Nós imitamos uns aos outros. E aprendemos com isso. É dessa forma que a cultura é transmitida. Então, se eu não tenho uma boa interação, a criança não vai realmente desenvolver a linguagem. Eu tenho que falar com a minha criança, eu tenho que mostrar, sentar no chão e brincar. Agora, o excesso, a falta de tempo para a criança responder, a falta de paciência para esperar a criança elaborar aquilo que foi dito para ela, também é um fator muito ruim, muito prejudicial para o desenvolvimento da linguagem. Criança precisa desse tempo. Temos que pensar que o nosso vocabulário, que o nosso leque está montado. Está aqui, prontinho. Eu vou lá, pego a palavra, uso, eu vou lá, pego a palavra, uso, e eu vou numa rapidez mais rápida, porque a minha mão está indo. O tempo de processamento é diferente, né, Regina? Exatamente, esse aí é o termo, processamento. Agora, a criança, né, vai de uma outra forma, ela está montando o vocabulário. E aí o adulto fica... O adulto é muito interpelador, ele não tem paciência. Se nós pararmos um dia para analisar o diálogo de um adulto com uma criança e fazer uma transposição, o que é isso? É transcrever aquilo tudo que foi dito. Nós vamos ver que a voz do adulto aparece, acho que 10 vezes ou mais que a voz da criança. É verdade. Não é?
Eles têm que se controlar. Isso. Esse tipo de trabalho nós fazemos dentro da fonoaudiologia para ver como é que é a linguagem da criança, como é que está o vocabulário, coisa e tal. Então, quando a gente vai transcrever, normalmente a gente pede para os pais brincarem, gravar, e aí a gente analisa. Só tem fala do adulto, a criança quase não fala. Isso aí. Isso é natural. Nós fazemos isso entre nós mesmos. Põe um grupo para conversar. Né? Um atropela o outro. Ninguém para muito para escutar, não. É um falando em cima do outro. Né? Não tem aquele tempo para ouvir o outro, esperar, coisa e tal. É mais difícil, tá? Bom, então a criança ela precisa ter uma capacidade cognitiva, né, para atuar em tudo isso. Ela tem que entender, ela tem que perceber. E são as capacidades cognitivas, o que é cognitivo? Né? É esse desenvolvimento que eu tenho de dentro para fora, de fora para dentro, né? Onde eu experimento uma ação, desenvolve em mim uma atenção, uma memória, são as funções cognitivas, funções mentais superiores, onde a criança reserva o seu aprendizado. E aí, se eu tenho um meio que estimula, que facilita, isso já vai me ajudar bastante a desenvolver uma linguagem. Né? Porque toda comunicação acaba que tem o quê? Uma função social. Eu falo para alguém, eu me comunico porque eu tenho conteúdo para te contar, tá? Eu tenho o que falar para você. E eu quero falar sobre isso. Porque quando a criança vai para a escola, ela tem que ser um bom narrador. Ela tem que ter um conteúdo para contar. Ela tem que ter um pensamento organizado. Porque ela vai chegar lá na escola e vai falar, né? Ontem fui cair na praia, vovó na casa. A história tem início, meio e fim. Então, se ela tem uma organização desse pensamento, essa aprendizagem também acaba que vai se desenvolver de forma mais adequada, mais coerente, né? Então, a criança vai desenvolvendo o cognitivo dela de uma forma bem bacana, bem interessante, que vai fazer com que ela se desenvolva, né, como um bom narrador e, automaticamente, um bom leitor, um bom escritor na sua escolinha lá na alfabetização. Tá? Então, antes disso tudo acontecer, a gente tem que se lembrar que os meios não verbais são os que vão aparecer primeiro, né? As expressões faciais, os gestos, o apontar, o tchau, né? Todas as mímicas, né? A criança vai desenvolver. E o adulto, nesse momento, ele tem que ser receptivo, ele tem que ser atento, ele tem que estar disponível, né, para poder ajudar a criança a organizar tudo isso que ele está vivendo. Ela vai elaborar, ela vai construir os conhecimentos da sua atividade mental. Através de quê? Através da fala do próprio adulto, através da organização que esse adulto que vai dar para ela. E como é que vai ser isso? Pela brincadeira. Quando a criança brinca, a criança imita aquilo que ela viveu, que ela experienciou, que ela aprendeu. Uma das formas que eu avalio criança é exatamente essa. Eu sento no chão e vou brincar com ela de casinha, de comidinha, de motorista, de o que ela quiser. Eu vou estimulando ela a brincar com comidinha. E ali eu começo a observar o seguinte: o que essa criança aprendeu do meio aonde ela vive? Ela viu a mãe cozinhar, ela viu o pai fazer barba, ela viu a mãe botando roupa na máquina, o pai botando roupa na máquina, o pai limpando a casa, a mãe arrumando, enfim, o que foi que ela viu? E aí ela reproduz ali para mim naquela brincadeira. E quanto mais ela reproduz essas atitudes normais do dia a dia, mais eu entendo que a criança está atenta auditivamente, visualmente, a tudo que acontece ao seu redor. Ela está aprendendo aquilo que está sendo dito, aprendendo aquilo que está sendo feito e organizando o seu pensamento. Então, quando a criança está te olhando, é bom falar, é bom dizer, vamos tomar banho, vamos comer,
olha o garfo, olha a colher, pega aí, arruma aqui, me ajude. Né? Eu tenho visto agora, durante essa pandemia, muitos pais colocando os filhos assim na faixa dos 4 aninhos de idade para lavar a louça, né? E eles estão lá, a água está aberta, correndo aquela água toda e a criança está lá. Para fazer bolo, fazer pão, né, Resina? Isso, É o início, meio e fim, né? É a organização também que a criança precisa ter, né? Para a linguagem, né? exatamente, exatamente. E aí eu tenho visto assim essa questão. Outro dia eu vi uma avó colocando, né? O menino, ela fala assim, lava na frente, lava atrás, agora põe embaixo da água. Ela dava o passo a passo. E o menino ia executando aquilo numa alegria, feliz. No final ele falava assim, esse prato é muito pesado, porque era um pá de louça. E outra que era de galalite, estava bem tranquilo para ele mexer. Mas olha quantos conceitos ela foi dando ali para ele, né, naquela brincadeira. Isso aí. Então deixa ele, vai lavar o prato de plástico, vai lavar a colher, o garfo, a faca talvez não, né? Eu vi uma criança até lavando faca, todo mundo numa boa, com a esponja, ok. Essa mãe vai mediando, vai falando, vai trazendo vocabulário para essa criança, para todas as ações dela, e falando exatamente o que Célia falou, dando início, meio e fim. Né? Isso que é Um muito... simples trocar de roupa, né, Regina? Gera autonomia e também vai estar estimulando isso aí tudo que você falou, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, a brincadeira, ela é realmente um grande expositor daquilo que a criança viveu, experienciou e aproveita, do que aquilo que ela absorve. Então, quando eu falei na outra live sobre o brincar, não era só para uma percepção ou para outra. Sim, é importante. Os jogos mais elaborados, sim, eles são fundamentais para nós desenvolvermos outras percepções que vão me levar a uma aprendizagem mais eficiente. Mas o brincar, o fato da criança manipular, construir e representar as experiências vividas, né, leva ela também a elaborar a linguagem. Sim. Se a gente parar para observar, a criança, quando brinca, ela fala. Ela fala sobre a brincadeira. Vai cair, vai pular, sai daqui. Então, se tem dinossauro e outros bichos, eu vou te atacar. Né? Então, existe todo um linguajar específico que no brincar ele aparece de uma forma natural, né? Simples. E quanto mais Voltou, voltou para voltou. mim, voltou para todo mundo, voltou para mim, Regina. Tomara que tenha voltado para todo mundo. Não voltou, não, gente? Fala aí. Acho que sim. Como é que tá aí? Aí, Bárbara tá falando. Voltou, Bárbara? Acho que voltou, Regina. Mas fala, você estava falando como é importante o brincar. Aí a Raquel falou aqui das atividades de vida diária, que é o que a gente já tinha falado antes, né? O quanto é importante a Exatamente. criança participar de tudo, né? Isso aí. Isso. E como é importante, Raquel, a atividade de vida diária? Porque ela é, assim, a atividade mais básica. Então, é aquela que vai fazer realmente a criança se apropriar do meio em que vive, do seu pequeno núcleo. Depois ela vai levar essa bagagem para outros lugares. A sua própria história, sua forma de falar. Cada núcleo familiar tem uma forma de falar. Tem o seu linguajar. Né? Então, a criança vai se apropriar disso para levar adiante. Né? Então, o que é preciso para a linguagem se desenvolver? Bom, são 3 coisas. A cognição, a comunicação não verbal, que são gestos, o apontar, etc., e a interação social. A troca com o outro, a participação do outro, o modelo do outro. Isso sim que é importante. Né? O modelo, o fato de eu ter alguém que vai me dar ideia, vai me dar modelo de linguagem, vai coordenar a minha ação com início, meio e fim. Agora isso, depois aquilo, aquilo outro. Tá? E aí sim, nós conseguimos desenvolver a linguagem. Ok?
Ok, a Renata está falando aqui, como é que é? O simples fato de ter o brinquedo não quer dizer que não vai ter atraso de linguagem. O brincar tem que ter um mediador, que é esse outro aí na interação, né? Sim, sempre Renata. Foi Renata? Não, Raquel, acho que eu falei errado. Raquel. Raquel. Oi, Raquel. Sim, Raquel. O mediador, aquele que interage, aquele que participa, aquele que doa a sua própria linguagem para a criança, aquele que modela essa linguagem. Então, nesse momento, a gente fala assim, o adulto ele tem uma bagagem que vai ser doada para essa criança através de interações sociais e através das brincadeiras domésticas, dessas brincadeiras simples, né? Do fato de estar ali simplesmente brincando, porque você está traduzindo, você está trazendo linguagem para a sua criança. Então é um Beleza? conjunto desses três fatores, desses três aspectos, né? A cognição, que está envolvida toda aquela percepção que você falou na outra live, a percepção visual, auditiva, tato-sinestésica e tudo aí que vem junto com a cognição, né? Memória, que você falou, atenção. Isso aí tem que estar bem, né? Para a criança receber bem esse estímulo. Comunicação não verbal e interação social. Perfeito. Isso. E não esquecendo que a comunicação não verbal, ela faz parte do desenvolvimento normal. Né? Porque a criança, meu filho só se comunica por gesto. Não, faz parte do desenvolvimento normal. Ela está no show. Perfeito? Perfeito. Bom, mas aí depende da idade também, né, Regiana? Você quer falar um pouquinho disso? Você acha que dá para falar um pouquinho da questão da idade para essa comunicação não verbal? Sim. Bom, aquela história, né, do médico e do monstro. A criança começa a apontar, ela começa a apontar por volta dos 9 meses, e ela vai até os 3 anos apontando ainda, né, porque ainda está montando vocabulário, ainda está montando o léxico. E para ela é importante apontar para ela poder ser indicada, né, poder saber. Depois ela usa muito gestual, ainda até os 3 anos. Usa muito gestual. Aos 4 anos é que ela vai começar a diminuir esse gestual. 4 anos. Aos 4 anos ela vai começar a falar melhor, a contar suas histórias melhor, vai fazer algumas associações. Ela já está se tornando um narrador. Ainda não é um narrador, mas ela começa a ser um bom relatador. Ela começa a relatar algumas coisas e a misturar fantasia com realidade, do tipo misturar uma história com o fato, por exemplo. Eu fui na casa da minha avó e vi a Chase lá. Chase da Patrulha Canina. Né? E eu brinquei com a Chase. Né? Enfim, ela está começando a desenvolver o simbólico, né? Mostrando esse simbólico. Aliás, deixa eu falar um pouquinho de simbólico, dá tempo? Dá tempo. Deixa eu ver que horas são. Dá tempo. Dá tempo. Tá. O simbólico, ele começa a ser desenvolvido através das próprias brincadeiras. Então, quanto mais brincadeiras de atividades de vida diária eu fizer de conta, mais eu vou estar estimulando esse simbólico dessa criança. E esse simbólico, ele é fundamental para a nossa linguagem de uma forma geral. Né? Quando nós vamos falar de coisas que nós não vemos, que nós não tocamos, que nós não conhecemos, isso tudo é pelo simbólico. A criança começa a desenvolver o simbolismo dela numa fase onde ela ainda é muito pequenininha, brinca com os objetos e vai reconhecendo eles. Cheira, lambe, quebra, joga, derruba. Né? E mais tarde, ela começa a brincar com esses objetos, a fazer uma substituição. Então, quando ela pega uma coisa qualquer e faz de colher, ou ela faz de varinha mágica de condão, né, uma canetinha, enfim. Esse simbólico começa a ser desenvolvido, ele vai sendo elaborado, né? E quando chega lá por volta dos 4 anos de idade, a criança já é capaz de fazer algumas conexões sobre a realidade e a fantasia. Pegar a história e inserir na sua vida. Às vezes, né, no devaneio da mentira mesmo, né? E aí o adulto fala assim, isso é mentira. Não é mentira. Ela está fazendo um jogo simbólico, né? Ela está criando
uma história nova através de uma história que ela sabe, que ela tem na memória, que ela se lembra. Então, ela está ensaiando as próprias narrativas através do modelo que ela tem. Isso começa aos 4 anos de idade. Ela inventa uns causos, ela inventa umas histórias, mas ela consegue traduzir o que ela pensa, o que ela viveu, de uma forma mais eficaz do que antes. Porque o simbólico vai se evoluindo com a criança. Ele vai chegando muito próximo a ponto depois a gente só pensar, não precisar nem vivenciar. Quem já viu uma criança de 4 anos sabe que quando ela vai te contar uma história, ela vive no corpo essa história, né? Corri até lá, e ela corre até lá. Depois eu voltei, ela corre voltando. Né? E ela vai contando. Se joga no chão, principalmente os meninos, né? Tem uma linguagem corporal. Se joga no chão, e mostra, e pá, e pum, e tchou, tchum. Né? De uma forma assim, né? Cansativa, que você fica assim, já cansei de ver você se jogar. Né? Então, a criança nessa fase, ela precisa viver isso para te contar. Aí quando ele já vai estar com 8 anos, ele vai falar assim, eu corri lá e voltei rapidinho e fiz. Ele não precisa mostrar no corpo nada daquilo. Ele já tem isso internalizado. Isso é simbólico. Isso é a forma como nós desenvolvemos a nossa abstração, nossa capacidade de rever fatos, né, sem sair do lugar. E a criança começa a desenvolver isso com 4 anos. E aí ela se torna um excelente narrador. Então, os gestos nós podemos deixar até os 3 anos, 3 anos e meio. Aos 4 anos ele já vai inibindo. Se ele não inibir, o lobo mal do adulto vai inibir por ele. Esse gestual, ele vem acompanhando a linguagem oral que vai surgindo, né? E o simbólico, ele aparece muito nesse gestual na criança pequena, né, Regina? Para depois vir para a linguagem verbal, não é isso? Verbal. Isso, exatamente. A criança pequena, ela faz até a sua cara. Ele imita, né, a sua mímica facial, né, o jeito como você está se comunicando com ela, ele imita você. É fácil de trabalhar através dessa situação de fazer. Olha, né? Você vai, a criança conseguindo entender todas essas questões de alegre, triste, zangado, né, que são coisas bem simbólicas, né? Que só no rosto a gente faz essa leitura. Isso. Só de olhar você já sabe, porque ela está zangada comigo. Né? A criança dá conta. Eu faço umas caras de zangada que todo mundo sabe que eu estou zangada. Se não gostei. E aí eles falam. Fala, nós temos mais ou menos 20 minutos. Então vamos continuar. Menina, passa muito rápido isso. Passa. Bom, como é então que nós vamos facilitar as crianças? Como é que nós vamos facilitar para que a linguagem se desenvolva de uma forma macia, gostosa, né? Bem rápida? Eu vou pedir para a Célia deixar isso aqui, né, depois na live, tá bom, Célia? Que aí o povo vê, né? Pega aí para poder conversar. Tá, joia. Eu deixo sim. Primeira coisa que nós já até falamos, né, que aguardar. Saber aguardar. Observar e ouvir tudo que a criança tem para se manifestar. Gestos, comunicações, olhares, né? Traduzir isso. Então, se eu estou vendo que a criança está olhando para um objeto que ela está cobiçando, você quer essa coisa vermelha? Isso aqui é um porta-celular que não serve muito. Você quer, né? O que você vai brincar com a bola, com a colher, até uma comidinha que ele está olhando biscoito, né? A criança adora um biscoitinho. Observar essas intenções comunicativas e traduzi-las. Lembre, essa criança não tem conteúdo na sua CPU de linguagem, né? Que a gente chama semântica. Ela não está montando isso ainda. É você que vai fornecer os dados. É uma prateleira vazia onde você está preenchendo com coisas, com objetos, com nomes. É isso que nós vamos fazer.
Então é importante observar, mas não é só observar. Você tem que observar, né? E nomear e isso aí. E atuar, né? E atuar. Tá? Agora, outra coisa que é também bem importante é não ser controlador. É permitir que a criança, ou seja, dar oportunidade para ela manifestar desejo, interesse, necessidade. Então, é aquilo que a gente falou antes. Não deixa tudo à mão, não dá tudo à mão, não satisfaça essa criança o tempo todo, deixa ela querer. Essa criança tem que querer. E quando ela quer, ela pede. Tá? Então, oportunize situações para ela ver, querer e pedir, apontar. Gente, olha, uma criança pequena que está começando a falar, vale qualquer som. Tudo bem, depois ela vai organizar, depois ela vai falar melhor, depois ela vai estruturar a sua articulação. E aí sim. Mas enquanto isso, vai pegar, você quer o carrinho? Você pega o carrinho. Aqui o carrinho que você quer, o carrinho azul. Isso que é importante, tá? E aí, saber aguardar a resposta. Porque eu posso te responder bate-pronto. Ou não. Eu vou te demorar, às vezes, para pensar. Se eu estou falando com um adulto que tem um pensamento acelerado, e ele fica assim, você já viu isso? Você já pagou não sei o quê? Você já fez não sei o que lá? Ele não dá tempo de você pensar. Você quer pegar aquela pessoa e falar assim, deixa eu falar. Né? Não dá tempo de pensar e nem tem escuta, né? Que a gente quer falar e a criatura não escuta. É uma pergunta em cima da outra, uma pergunta em cima da outra, ele não está ouvindo. E aí, eu tenho que saber aguardar, eu tenho que saber esperar essa criança elaborar esse pensamento, organizar esse pensamento para me responder. Sim. Né? Para entender o que eu estou falando, para poder me dar a troca. Se eu saio atropelando, eu não vou conseguir. Tá? E aí isso faz o quê? Propicia os turnos, né, alternativos de linguagem, alternância. Eu falo, você fala, eu falo, você fala. E aí é nessa dualidade, nesse turno, nessa alternância de turno, que a criança aprende também a aumentar a sua frase. Quer ver? Assim, ó. Eu quero. Aí a mãe pergunta. Eu quero o quê, meu filho? Você quer o quê, meu filho? Não vai falar eu quero, né, mãe? A mãe vai falar, você quer o quê, meu filho? Eu quero água. Ah, você quer água agora? No copo. Ah, você quer água no copo? A mãe vai aumentando essas frases e a criança vai aumentando também. Quero água no copo do Batman. Até chegar lá. Tá? Então, essa oportunidade de fazer um duelo de palavras, né? De fazer esse equilíbrio de turno, é muito importante para quê? Para ir crescendo. Mais tarde, na escola, vai fazer isso. O pato nada onde? Isso. O pato nada no lago. O pato nada no lago quando? O pato nada no lago de manhã. Né? Aquela história de quem, o quê, quando e quando. Exatamente. Isso aí. Né? Já estamos treinando isso, porque lá na primeira série eles vão ser cobrados. Então já tem que saber. Né? Mesmo que seja assim, só na experiência, só na vivência. Né? Outro item. Eu tenho tempo? Tem. Eu tenho 10 itens para falar. Vamos lá. Estou no quinto já. Interpretar atos não intencionais como atos comunicativos e intencionais. Então, às vezes a criança fez assim. E eu posso falar, você está chateado? Você não quer ver o desenho agora? Ou aquela coisa do sono, né? Que às vezes você está com a cabeça a pender, mas você quer ficar ali, perto de todo mundo, né? Então, foi um ato intencional. O olhinho ficou. Está na hora de dormir, você está com sono. Muitas vezes a gente vai interpretar aquilo que a criança não quis falar, mas que o corpo falou, para ela traduzir as sensações e sentimentos da criança. Coisas difíceis para serem feitas, como? Eu chupei um pedaço de limão? Que isso? Está azedo? Está ruim? Eu tenho que traduzir essa expressão de desagrado
em cima daquilo que eu estou vendo. Foi porque estava azedo, foi porque estava amargo, foi porque estava salgado, enfim, né? Estava ruim. Então, traduzir essa linguagem, traduzir essa fala não espontânea, né? Que foi uma coisa automática. Estava ruim, eu fiz aquela careta. Traduzir. Assim como outras sensações de dor, de alegria, de tristeza, de saudade. Traduzir essas sensações, O esses adulto vai dar um sentimentos. nome para a criança guardar lá na caixinha de memória dela, né? E mais tarde ela usar isso como linguagem oral, né? Exatamente. E às vezes até nem é mais tarde, como ruim, o azedo, né? Já são amargo. São conceitos difíceis, eu vou dizer para você. Eu acho que as crianças demoram muito a compreender esses conceitos, mas eles conseguem, né, interpretar rapidamente. Bom, vamos lá, que eu tenho 10 minutos, quase. É. Não dar automaticamente as coisas para a criança, aguardar que ela solicite. Já falamos isso anteriormente, não dê tudo na mão. Aguarde que ela aponte, aguarde que ela peça, deixe à vista, isso é mais importante. Garantir proximidade física, o contato face a face. Por quê? Porque esse contato facilita a troca de comunicação. Olhe para a sua criança, olhe para ela. Tá? Nessa época de celular, nessa época de WhatsApp, né? A gente chega às vezes no restaurante, eu vou falar para vocês porque eu fiz isso, né? A criança ficou, mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. A mulher não olhava. Eu cheguei na mesa e falei assim, teu filho está te chamando, você já ouviu? Foi mais forte que você. Foi, gente, foi mais forte. Meu marido fala para mim, você vai levar um tapa um dia, mulher, você deixa de ser abusada. Mas eu não resisti. Foi mais forte do que isso. Foi mais forte do que isso. Então acontece muito isso, né? Teve uma outra vez que eu também estava no hotel, estava o pai, o pai, o pai, o pai. Eu falei assim, mãe, mas o teu pai é surdo, hein? E fui embora. Não esperei para ver. Mas a gente faz isso sem perceber. A criança fica, mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Para, olhe, escute e fale. Porque depois, você é o pai, você é a mãe. Você vai ter que arcar com isso. Exatamente. Não é uma ameaça, isso é uma constatação. Não, aí depois começa a ter algumas complicações que estão bem relacionadas a essa falta de interação, né? A uma dificuldade na linguagem. E pode ter relação mesmo, né? Com essa pouca interação, porque está distraído lá com outra coisa, né? E outra coisa, essa geração de crianças agora tem vindo falando muito alto. E eu acho que elas vêm falando muito alto em função de não serem ouvidas mesmo. Sabe? É uma observação pessoal, né, que eu tenho visto, assim, eu tenho um grande número elas vêm falando alto porque todos falam alto com ela, ou ela não escuta. Né? A pessoa não escuta a criança chamar, então ela tem que gritar o tempo inteiro. E ela às vezes não percebe, né, por onde está passando isso. Enfim, isso é uma outra história. Garantir, então, as situações do dia a dia devem ser adequadas de modo que leve a criança a usar a linguagem como meio privilegiado de ação. Fazer com que as situações do dia a dia tragam para ela facilidade da linguagem e também um meio de agir, né? A forma como ela vai fazer as coisas, né? Os horários, as organizações, a questão da alimentação, a questão do banho, das tarefas de casa, enfim. O dia a dia é que vai trazer para ela um vocabulário e uma ação motora traduzida, né, em momentos de bem-estar, de prazer. Muitas vezes eu falo assim, vamos fazer os exercícios na hora do banho, já que a hora do banho para ele é tão prazerosa, vamos aproveitar. Sabe, fica um pouco mais naquela banheirinha lá, brincando e tal, porque às vezes tomam banho numa piscininha no box, isso ajuda. E aí vamos fazer, gente, vamos trabalhar. Então tem que ser no dia a dia, né? Essas coisas vão acontecendo e vamos vivendo, vamos experimentando com a criançada. Dar nome às coisas de forma natural. Foi aquilo que eu disse. Eu não vou chegar para a criança e vou falar álcool. Agora é um novo vocabulário, álcool em gel. É novo.
Vai ter que entrar no vocabulário da criançada. Então, pega o álcool, guarda o álcool. Cadê o álcool? Você viu o álcool? O álcool tem tampa verde. Quero o álcool de tampa verde. Né? E por aí vai. É dessa forma, de forma natural. Eu não vou dizer assim para ela, isso aqui é o álcool, isso aqui é o copo. Não. Flui, naturalmente. E falar no diminutivo também não ajuda muito, né, Regina? Não ajuda muito. Agora, Célia, eu também vou fazer uma meia-culpa aqui. A criança, quando é muito pequena, até o diminutivo, né? Porque não tem jeito. Existe uma linguagem, vamos lembrar um pouquinho, tá tempo? Do maternalês, lembra? Lembro. Meu bebê, não. A gente precisa dessa linguagem, gente. É o som agudo, que a criança está mais acostumada, né, Célia? Célia sabe melhor que eu. Então, assim, eu até coíbo, eu até falo, vamos diminuir, mas eu não tiro. Eu não tiro muito. Assim, o excesso é ruim. Mas mantém, né? Mantém esse... O Bruno Guimarães está falando que mães adoram os inhos. Tão gostosinho, tão bonitinho, assim mesmo. O Bruno está aqui? Tá, Bruno Guimarães, fonoaudiólogo. Você acredita que o Bruno foi meu primeiro estagiário? Ai, que legal! Beijo para você, tá Bruno. Te assistindo. Foi meu primeiro estagiário há muitos anos atrás, gente. Não vamos nem falar. Que legal. Feliz de estar você aqui, meu querido. Muito feliz. Bom, então eu estava falando sobre essa questão de dar o nome. Mas sim, esse nhanhanhã é muito bom. É muito gostoso. Mas depois a gente vai ter que ir cortando. Não tem jeito. Vai ter um papo. Eu digo para a criança assim, um pouco maior. Quando ela começa a aquisição das palavras, acho que falar gatinho é mais complexo do que falar gato, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que é mais nessa fase que a criança está adquirindo a forma correta das palavras, assim, mais para frente, né? Sim, com certeza. Bom, e outra coisa que é mais interessante, não usar palavras difíceis acima do nível de compreensão da criança. Gente... E querer que a criança repita. E use, né? E use, entendeu? Não dá, não tem como, né? Eu tenho um exemplo muito clássico. Eu estava no elevador do meu consultório descendo e a criança perguntou assim para a mãe, como é que funciona o elevador? E aquela criatura falou assim, existe uma roldana com um cabo de aço que tem uma... Ainda bem que chegou o térreo, entendeu? Porque eu ia dar outro de louca e ia falar, mas aí eu contive-me e não falei. Então é isso. Como funciona o elevador? Você aperta o botão e tem um fio que puxa. Pronto, depois ela vai entender melhor. Era um menino pequeno. Era uma criança bem pequena. É falar o que a criança tem capacidade de captar, né? Não dá para rebuscar demais. Exatamente. O adulto também, quando você está falando com palavras muito complexas, às vezes você tem que traduzir. Nem Regina, todos têm mente. Teve uma pessoa aqui que falou o que você acha das escolas bilíngues, se você acha ruim para esse desenvolvimento aí da criança muito pequena com relação à linguagem. Eu acho que é um assunto bem, né, que daria até uma outra live, eu acho. Mas se você quiser falar em 2 minutinhos rapidinho... Eu vou falar em 1 minutinho, então. Tem crianças que vão se dar muito bem, que não vão ter problemas nenhum. Tem crianças que não devem fazer isso. Quem não deve? Crianças com atraso de linguagem, crianças com algum déficit. Não aconselho. Agora, crianças saudáveis, crianças normais, que têm um cognitivo bem desenvolvido e que entendem que são 2 idiomas, ok. Ok. Boa. Tá? Então, respondeu bem. Vou falar. Pegue o potinho green. Tá? Me dá o verde. Ela vai te dar também. Né? Então, eu acho que isso é viável. Agora, tem crianças que não. Agora, eu já tive autistas que se alfabetizaram só em inglês e não falaram português. Olha. Eu não tive um só, não, hein? Tive mais de um. E aí, quando foi ver, estava em escola bilíngue, foi logo para a escola bilíngue e só falou inglês a vida toda. Depende. Regina, temos 5 minutos. Tem mais perguntas para mim?
Então, eu não vi mais perguntas passarem. As perguntas que passaram, eu acabei passando para você, né? Só se eu perdi alguma aqui para trás. Mas, assim, a Então, maioria eu passei para você, tá? tá. Eu vou Então, aproveitar para te agradecer. Quer fechar? Quer falar? não, fala você, depois eu falo. Então, quero te agradecer muito por estar aqui novamente. Amei, foi bom demais. Eu acredito que as pessoas também amaram, que Tomara. acrescentou muito para todo mundo. E quero a Bárbara lá, né, que dirige o Estímulo comigo, Bárbara Toni, que todo mundo conhece, que está aí com a gente, me pediu para não esquecer de falar da live que vai ter no dia 2 sobre o olhar pedagógico na aquisição da leitura escrita. Vai ser a Bárbara mediando com a Fabiana Bechara, que é uma pedagoga que trabalha com a gente. E vai ter uma oficina virtual sobre estimulação da leitura na infância, no sábado, dia 4, que também vai ser bem interessante. Esse vai ser no Zoom, tá? Vai ser no horário de 9 às 11. E é isso. Muito obrigada, Regina. Muito bom ter você aqui. Que bom, gente. Falei rapidinho. Agora você pode falar. Eu espero que todos tenham gostado. Se tiverem dúvidas, mandem lá para o estímulo, para a caixinha lá de perguntas, né? Alguma coisa que eu, com o maior prazer, respondo. E eu vou deixar lá essas diquinhas que eu falei aqui para vocês, são algumas só. Eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo, né, de explicar para vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Eu vi aí algumas pessoas que eu conhecia, né? E fiquei muito surpresa do Bruno estar aqui também, fiquei muito contente, né? Assim como outras alunas que eu vi que passou por aqui. É muito bom ser querido, ter alunos assim, né? Que estão sempre perto da gente. Não são mais alunos, são amigos, né? Fico muito feliz. Eu, com certeza, acrescentou muito para todo mundo, Regina. Foi muito bom ter você aqui. Mais Que uma ótimo. vez, falando de assunto tão importante, né? De um Sim. assunto importantíssimo para todos, tanto para os profissionais quanto para as famílias que estão precisando aí. Eu acredito que, deixa eu ver, eu estou acompanhando a hora. Eu acredito que você falou muito do desenvolver e da estimulação de uma linguagem que acontece de forma natural, né? Mas, assim, muito do que você falou também cabe bem para as crianças que têm um desenvolvimento atípico de linguagem, né, Regina? Isso Sim. tudo que você falou, importante, Eu me né? preocupei em falar de um desenvolvimento típico, mas com dicas e orientações para aqueles que têm um desenvolvimento atípico. Então, Sim, desde o apontar, ao manter as coisas ao olhar, ao traduzir para a criança as suas sensações e suas percepções, ao traduzir para ela a ação dela na brincadeira, as trocas, o ouvir e o observar, isso tudo faz parte da estimulação de uma criança com desenvolvimento atípico, entendeu? E sim, não mas também é estimulação para a criança que vem no desenvolvimento típico, né? No desenvolvimento normal, né, Regina? tem. Então, Tranquilo, tranquilo. Né? Principalmente com essas brincadeiras de repetir, de casinha, de ver como é que a criança está desenvolvendo, tá? E outra coisa, a questão da escola. Não se preocupem, né? Porque hoje em dia as crianças vão aprendendo os dois idiomas, mas tem crianças que vocês têm que ficar atentos, porque não é uma escola adequada para alguns tipos de criança. Tá bom? Isso é muito sério, né? Isso sim. é muito... Assim, se tiver alguém que tenha alguma questão mais importante quanto a isso, pode te mandar mensagem depois, né, Regina? Com Porque eu acho certeza. que existem algumas nuances que o profissional tem um outro olhar e consegue perceber melhor, né? Se a criança Exatamente. tem indicação mesmo, se é bom que a criança esteja lá ou não, né? Bárbara está dando aqui Exato. tá dizendo aqui até quinta. Nós temos 1 minuto. Então, Regina, para não apagar na cara da gente assim, eu vou encerrar. Beijo, Tá bom? gente. Boa Ó, noite, boa amei, semana. obrigada, Feliz domingo. Regina. Bom demais. Beijo, lindona. Tchau, Tchau. Fiquem com tchau. Deus.